Eu perdoei, mas ainda dói. E agora? O que eu devo fazer? Você já tentou perdoar, mas aquela dor, ela continua? Continuou doendo aí dentro do seu coração? Você já decidiu liberar alguém, mas lá no fundo ainda o seu coração está sangrando? Hoje nós vamos nos aprofundar no que Jesus realmente quis dizer sobre perdão. Como praticar o perdão biblicamente correto. E por que às vezes, mesmo quando eu já decidi perdoar, ainda dói. Até o final desse vídeo eu quero que você continue aqui para você saber como você deve fazer, mesmo quando você decidiu perdoar e ainda está doendo. Eu entendo a sua dor, eu entendo como que você pode estar com o seu coração sangrando aí e você já fez de tudo para conseguir ser livre dessa dor. Mas até o final desse vídeo aqui, você vai conhecer a forma correta de você perdoar e deixar que o próprio Jesus cure e tire toda essa dor aí de você. Sabe, quando nós decidimos, praticar o perdão. O primeiro ponto é saber o que é o perdão. O que é o perdão? E o perdão é uma remissão, você adquirir de novo, Você não ter mais uma falta por causa de uma ofensa, por causa de uma dívida, é ter sido cancelado, é não existir mais aquela cobrança. Você tinha uma dívida, agora você não tem mais. Olha para o texto de Mateus, no capítulo 18, no verso 23. Jesus está explicando aqui para Pedro, vou te dar um pouco do contexto. Pedro pergunta para Jesus, Jesus, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7? E Pedro falou assim, eu estou atirando lá em cima, 7 vezes num dia. Jesus respondeu, não, Pedro, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes no mesmo dia. Mas aí Jesus, ele traz aqui o modelo de como é esse perdão, Ele diz assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Aí aquele homem se prostrou diante dele e implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E aí, o que ele possuía, Ele diz assim, o Senhor daquele servo, ele teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Aquele senhor que tinha uma dívida ali para receber que era impagável, Algumas traduções vão nos dizer que essa enorme quantidade de prata, eles trazem aí que são aproximadamente 200.000 dias de um trabalhador braçal. Imagina você trabalhar 200.000 dias para pagar uma dívida. É uma dívida impagável, não tem como pagar. E aqui o Senhor, ele diz assim, ele vendo que não tinha como pagar, ele cancelou a dívida, estava perdoado, ele já não devia mais. É esse tipo de modelo de perdão que Jesus nos ensina a praticar. Só que o que aconteceu com aquele homem? O que ele fez? Ele vai, continua o contexto ali, e ele encontra alguém, um dos seus conservos, que também lhe devia. Se a gente olhar para o texto, que ele também devia uma quantidade, ele continua dizendo assim, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, um denário era o salário de um trabalhador braçal para um dia. Então imagina que ele tinha uma dívida de 200.000 dias e aquele conservo devia ali 100 dias. Olha a proporção das dívidas, Ele acabou de ser perdoado de uma dívida de 200.000 dias, agora ele estava cobrando uma dívida aqui de 100
dias. Imagina que uma pessoa, né, foi perdoada de uma dívida bilionária, trilionária, né, de 200 bilhões de reais. E aí ela tinha um cara lá que estava devendo para ela lá, sei lá, 100 mil reais. E aí ele pega e fala assim, não, eu não perdoo você, não tem como eu te perdoar. E ele diz assim, ó, agarrou ele, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. Então seu conservo caiu de joelhos, implorou, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma coisa que ele tinha feito já com seu senhor. Mas olha como que ele agiu. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. E olha o que o Senhor fez. Então o Senhor chamou o seu servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. O que aconteceu? Ele mandou prender o seu conservo, mas ele também foi preso. O que nós aprendemos aqui? Que quando nós retemos o perdão, nós ficamos numa prisão. E nós muitas vezes colocamos outra pessoa também ali. Nós precisamos compreender que se você decide perdoar, né? Quando você decide perdoar, o perdão, ele não é um sentimento. Poxa vida, a pessoa me magoou. Opa, quase que cai tudo aqui, ó. E aqui é ao vivo, né? Aqui não tem corte, aqui não tem edição, então, né? Se você chegou até essa parte aí, você vai dar risada um pouco, quase caiu no chão aqui, né? Aí a gente olha aqui e vê que perdão, ele não é um sentimento, né? O perdão, ele é uma decisão. Eu preciso perdoar. E quando eu perdoo, mas ainda assim dói? Sim, é verdade. Às vezes nós perdoamos, mas ainda dói. E isso não invalida o nosso perdão. Quando, sabe, eu decidi perdoar de todo o meu coração, não significa, sabe, que você não perdoou, que você não recebeu perdão, porque ainda está doendo. Sabe, às vezes quando nós nos ferimos, tem feridas que são superficiais, né? Tem feridas que curam rapidamente, mas tem outras feridas que são mais profundas, olhando fisicamente. Quando nós precisamos cuidar dessas feridas mais profundas, nós precisamos passar ali um remédio, nós precisamos deixá-la limpa, né, protegida. Algumas precisam até ser costuradas, fazer pontos, né? Outras precisam ali um tratamento bem longo até virar uma cicatriz. Então, quando nós olhamos para a vida emocional, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, quando nós fomos feridos na nossa alma, é natural isso doer. Só que eu preciso tomar posse do que a palavra diz, que Jesus Cristo, ele já pagou o preço. Eu preciso olhar para a cruz e decidir andar por esse caminho. Eu preciso decidir perdoar. Eu preciso aplicar esse perdão aqui, uma decisão. E quando eu perdoar, eu não vou mais cobrar do outro, eu não vou mais ficar esperando que o outro faça alguma coisa. Algo muito importante que nós aprendemos é que você não precisa estar errado para se arrepender. Você não precisa estar errado para você pedir perdão. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 5, no verso 23 e 24, quando você vai ofertar, se você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, ou que você tem alguma coisa contra outra pessoa, deixa a sua oferta ali no altar, não ofereça nada para Deus antes de permitir Deus cuidar do seu coração, antes de você resolver essa situação, antes de você ir lá e perdoar e decidir liberar, sabe? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos decidir, tomar essa decisão. Às vezes o perdão é só o ponto de partida, há um caminho para a cura. Nós tratamos muitos e muitos casais
que foram feridos com adultério, com, né, a própria traição, não quer dizer só ali no leito conjugal, mas traição por mentiras, por tantas coisas. E é algo que machuca tanto. Mas a partir do momento que a pessoa decide perdoar, há um caminho a ser trilhado, que é o caminho da cura, mas nesse caminho nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo nos conduz. Nós precisamos compreender isso, que às vezes o arrependimento e o perdão é como uma cebola, ela tem camadas, né? Cebola, ela tem camadas. Às vezes eu vou tirar uma casquinha, uma camada da cebola e eu vou me arrepender e vou pedir perdão. Só que conforme eu vou tirando essas casquinhas, eu vou tendo mais uma certeza ali, eu vou tendo mais clareza do que está acontecendo e o que eu preciso me arrepender e pedir perdão de novo e de novo, porque quanto mais perto de Jesus eu chego, mais a luz dele brilha, e quanto mais a luz do Senhor brilha na minha vida, mais os defeitos aparecem. Eu não sei se você já percebeu, quando alguma parede está sendo pintada, os pintores eles usam uma lâmpada, né, para preparar ali aquela parede, uma lâmpada bem forte. E por que eles usam aquela lâmpada? Porque a lâmpada na parede mostra todas as falhas, e aí eles vão com uma camada de massa, com tinta, com corretivos, eles vão corrigindo aquela parede ali, e aí eles deixam ela, né, aquela lâmpada mostrando todos os defeitos, e eles corrigem e conseguem pintar. Quando tira a lâmpada, aquela parede parece que está perfeita, mas talvez passou alguns defeitos ali que o pintor sabe que sem a luz aquele defeito não vai aparecer. Então ele tira a luz, deixou aquele defeitinho ali, mas se você chegar com uma luz bem próximo da parede, você vai ver algumas imperfeições, talvez algumas marcas de lixo, algumas coisas. É assim na nossa vida, conforme nós vamos nos aproximando de Jesus, nós vamos vendo as imperfeições, as marcas da nossa vida, o que nós precisamos ser tratado. Quanto mais próximo de Jesus, mais ele mostra. Sabe, tem coisas que a minha esposa e eu, nós já nos arrependemos, já pedimos perdão lá atrás, lá de 15, 20 anos atrás. Mas de repente, conforme nós vamos nos aproximando de Jesus, Jesus vai mostrando, olha, vamos para a próxima camada de arrependimento, vamos para a próxima camada. Assim é a nossa vida, nós vamos sendo moldados diariamente, nós vamos sendo lapidados para cada dia nós nos parecermos mais com Jesus. Oséias fala para nós conhecermos ao Senhor e prosseguirmos em conhecer. É isso que nós precisamos fazer. Sabe, talvez hoje você precise fazer essa escolha de liberar perdão, não baseado nos seus sentimentos, mas baseado na cruz, porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, não há desculpas. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo fez, Ele fez por nós, nós precisamos seguir esse modelo e fazer também. Aqui em Efésios 4:32 diz assim, ó, antes sede uns para com os outros benignos, quer dizer, faça o bem para os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Qual que é a forma que eu preciso ter? Então, qual é a forma de Jesus de perdoar? E ele diz aqui, ó, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, nós não éramos dignos do perdão. Nós éramos os mais terríveis, os jogados ao inferno. Nós não tínhamos condição nenhuma. Nenhuma das nossas obras pagaria o preço que Jesus pagou. Mesmo assim, ele olhou com um olhar de misericórdia. Ele se fez pecado em meu lugar, no seu lugar. Ele se entregou, ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que nenhum de nós pereça, para que nenhum de nós fique preso. O perdão, ele é igual uma chave que libera duas prisões. Ele libera você da sua prisão e ele libera o outro da prisão. Olha para o texto base que nós lemos. Aquele servo que não perdoou o seu conservo foi preso, mas ele também ficou preso. Talvez o perdão que você vai liberar hoje vai liberar você de mágoa, de tristeza, de dor e principalmente do seu passado.
para que você possa viver o hoje, viver o presente, você focar em Jesus. Ele é o alvo. Em focar naquilo que o Senhor tem, na liberdade que você tem. Sabe, nós precisamos entender que esse perdão é essa chave que nos libera dessas duas prisões. Se você não perdoar, você vai permanecer preso no passado. Deus não quer que você fique preso no passado. Deus tem um caminho para você. Deus não quer que você fique preso na dor. Deus não quer que você fique preso na amargura. Sabe, hoje, decida perdoar. Decida que hoje você vai colocar Jesus em primeiro lugar. Que você vai olhar para a cruz e você vai perdoar. Você vai liberar essa pessoa. Declare isso. Decida mesmo que você não está sentindo. Permita que o Senhor faça. Eduardo, mas eu perdoei, mas ainda dói. E agora o que eu faço? Agora você sabe que você não está sozinho, que o Espírito Santo vai te ajudar nesse caminho da cura e através da palavra de Deus, que o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos lavar e nos perdoar de todo pecado. 1 João 1,9. O Senhor está falando para você, tome posse da sua cura, tome posse do seu perdão, libere o perdão, mesmo que você fale, não, mas o outro que errou, decida você, você tem a chave para libertar essa pessoa dessa escravidão, dessa prisão e ser liberto. Pare de carregar esse peso, esse fardo que não lhe pertence mais, olhe para a cruz, olhe para Jesus e você vai ver como a sua vida será diferente. Se você se identificou com esse canal aqui, se você gostou desse vídeo, talvez o Espírito Santo está te lembrando de algumas pessoas que você precisa perdoar. Mande uma mensagem, faça uma ligação, marque de se encontrar pessoalmente, envie esse vídeo para alguma pessoa que você quer que ela se sinta amada, perdoada. Sabe, o Espírito Santo, ele está falando com cada um de nós. E eu tenho certeza que ele está falando com você. Se você quiser, você é livre, você pode compartilhar aqui, você pode escrever do que você foi curado, do que você decidiu perdoar, quem você decidiu perdoar. Comece por aqui, comece com um comentário, decida fazer isso. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, os seus negócios, em nome de Jesus.